Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vem falar do episódio 4 de Orbe. Dessa vez eu vou tentar fazer algo diferente com vocês. Eu separei o episódio todo para edição, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, esse anime e essa história ela é muito mais filosófica e muito mais reflexiva do que eu simplesmente mostrar imagens ou coisas do tipo. E por mais que eu ache que eu goste do outro formato, que eu acho que fique bonito, eu acho que eu vou testar essa semana e eu quero o feedback de vocês aqui nos comentários, tá? Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Se você estiver refletindo ou tiver alguma ideia, qualquer coisa que você queira falar, comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os que necessitarem de resposta. Entendeu? Então, muito obrigado e seja bem-vindo à nossa casa, tá? Também confere os links na descrição, porque tem bastante conteúdo adicional que pode ser interessante para você, caso você curta ou outros tipos de React, ou jogos, ou outras séries, ou coisa do tipo, e quiser ver episódios completos, tem tudo ali, beleza? Então, no quarto episódio, que, que ele já fala, vamos dizer assim, pra gente ficou como 10 anos depois, né? Mas o nome do episódio é Esse Mundo é Bem Mais Bonito que o Céu. Não que o céu, mas sim que o paraíso. Ele quer dizer o céu cristão, né? O paraíso cristão. E a gente se depara inicialmente com uma cena que está fora do contexto. Ele não é uma continuação direta do episódio anterior. Mas a gente vai estar vendo já personagens que estavam naquela cena de 10 anos após. Porém, num contexto diferenciado. A gente vai conhecer o Oxy e o Graz, ou Gra. E eles são duelistas mercenários que viveram naquele período e que não pertenciam a nenhuma classe de elite, nenhum tipo de classe de estudiosos, como era o caso do Rafal antes, né? Então a gente vai ter um outro ângulo, um outro ponto de vista, a gente vai acompanhar principalmente pelos olhos do Oxy, tá? E a gente vê uma cena dele comentando sobre o céu, sobre a observação e sobre como era naquele mundo, e como a igreja, os professores eram padres, a grande maioria dos professores eram padres ou eram submissos à igreja, então a educação e a igreja andavam lado a lado. Então tudo era fiscalizado e determinado pela igreja, pela religião e pelo que eles aceitavam certo. Isso é uma crítica à igreja? Sim e não. Por que eu digo sim? Porque dentro do contexto do nosso mundo e consequentemente do mundo deste anime, foi a igreja que fez esse papel. Porém, isso é uma crítica a todo e qualquer poder regulador de conhecimento para finalidades de benefício próprio, tá? Então, assim, você pode dizer que, mas eu não sei se a igreja está certa ou não. Sim, mas a igreja não vai te dizer se sabe que está certo ou não. Principalmente nessa época. Então, eles tinham cravado que a Terra era o centro do universo e que tudo caía do céu até a Terra. E após questionar por que as estrelas não caem, ele recebe um não sei e não cabe a nós questionar os desígnios celestes. Então você entende como não, aqui é proibido? Ah, não, você está questionando? Não pode. Difícil, complicado, não tenho resposta no meu guia, então eu não posso te falar. Tá? Porém, a gente vai voltar para o tempo presente, depois dessa cena do Oxy jovem, vendo uma coisa que era comum na Idade Média mesmo, né? Principalmente nessa época, a gente tinha uma divisão muito grande entre nobres e outras classes, né? Se bem que era nobres e plebeus praticamente. Então, os nobres, eles muitas vezes eles davam alimento ou jogavam excrementos ou jogavam o que quer que eles quisessem da sua parte da cidade, da sua cidadela, vamos dizer assim, para os plebeus que ficavam do lado externo esperando receber algo
E eles jogavam, assim, a comida, restos e coisas apodrecidas e tudo mais para eles, e eles que se contassem felizes se conseguissem pegar algo daquilo. Então, era uma divisão de classes que, por mais que hoje seja mais sutil, ela perdura até hoje. Talvez tenha outros nomes, outras coisas, sabe? Porém, ela perdura até hoje. A gente. Depois disso, a gente vai ver também algumas coisas sobre que são comuns entre os seres humanos, independente das suas classes. Porque eles são mercenários, eles são duelistas, eles eliminam alvos a pedido da nobreza, principalmente. Então, quando um deles vai eliminar um determinado alvo, esse alvo implora pela sua morte e nesse momento ele é igual a todos. E há um questionamento muito forte aí sobre se eles acreditam tanto no paraíso, e esse questionamento acontece no anime, que é, se as pessoas acreditam tanto no paraíso, por que todas elas, ao morrer, se desesperam como se pudessem ver o inferno? É sinal de que elas não acreditam no paraíso? É sinal de que elas cometeram muitas transgressões perante aquele código que foi ensinado pela igreja? O que é exatamente que leva a essa desesperança, né? E, e a gente vê dois lados ali da moeda. O Gra, ele é um mercenário mais velho que perdeu a família na peste e não conseguiu morrer. Ele tentou ir junto com a família e não conseguiu. Ele foi perdoado por tentar e hoje ele vive em penitência, porém ele observa os céus de uma maneira diferente do Rafal. Enquanto o Rafal buscava estudar os movimentos de todos os corpos celestes e eventualmente ele virou a chave para buscar provar a teoria heliocêntrica, ou seja, do Sol ser o centro do universo. O Gra, ele é um cara que resolveu olhar Marte. E quando a gente vê, vai ter um momento em que ele vai se deparar e vai ter uma crise de, não é uma crise de identidade, uma crise existencial ali, porque ele achava que Marte era uma maneira da sua família lhe dar mensagens de que tudo estava dando certo, de que estava indo, os ciclos estavam seguindo. E se a gente for olhar e lembrar do que o Rafal mostrou, do que acreditava ser o céu geocêntrico, a gente vê que os planetas eles fazem elipses e quando eles chegam perto de completar o círculo, eles voltam e vão por fora, e voltam e vão por fora. Por quê? Porque os planetas eles não se circulam, né? Eles estão fazendo a mesma órbita. Então eles não vão encontrar e nem passar um pelo outro. Para Marte fazer essa elipse completa, a Terra teria que ser realmente o centro do universo. Se a Terra fosse o centro do universo, Marte faria um círculo perfeito em volta da Terra. Mas não é o caso. Então o que acontece nessa situação, né? Obviamente, ele não é uma pessoa familiarizada com o heliocentrismo, então aquilo ali, na verdade, para ele foi uma desesperança, foi uma quebra de expectativa que desabou o mundo dele. Enquanto isso, por outro lado, a gente vê o Oxy, tá? Como um jovem que parece ter tido um acesso a uma educação um pouco melhor, mas que ele abriu mão de questionar a vida, a realidade, as coisas e as pessoas. E o que acontece? Por ele ter abrido mão disso, né? Ele acredita que ele não deve se apegar e nem se agradar especificamente por nada do mundo terreno. Então ele não deve olhar os céus, a chuva, as flores, as pessoas, nada daquilo é digno de uma paixão ou de qualquer tipo ou nível de devoção. Visto que a única coisa que seria perfeita e eterna seria
o céu, o paraíso, o além. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma via de uma trava aí, porque a igreja é considerado um pecado você abrir mão de sua vida. Portanto, você precisaria viver a vida passando por todas as tentações de se apaixonar por esse mundo, pela comida, pela arte, pela beleza, por qualquer coisa existente, e não se apegar a nada para poder ter acesso ao céu após ser útil para a sociedade e, é, e, e não tirar a própria vida. Porque se fosse fácil assim, né, a pessoa ia lá, tirava, pronto, tô no céu, acabou, morri, né? Só que você tem essa barreira. A grande realidade é que essas travas, principalmente naquela época, que eram muito funcionais, elas foram colocadas de uma maneira a colocar diretrizes sociais para que a classe dominante pudesse dominar, pudesse manter o poder. Então você tinha certos deveres e obrigações e coisas que faziam com que você se sentisse obrigado a, por exemplo, servir o rei. Porque o rei, de acordo com o que era dito, era um escolhido de Deus na Terra, entende? Então, e os nobres eram herdeiros do sangue dos céus, e por aí vai. Então você tinha toda uma questão que fazia você se sentir naturalmente inferior e indigno. Então era como se o céu não dependesse necessariamente só do que você faz em vida, mas também de uma seleção prévia, como se Deus já tivesse dado a sua existência, já tivesse decidido quem vai ou não para o céu. E você só está vivendo para testemunhar a existência. Então, e para conviver com aqueles que vão ou não vão para o céu. E a gente se depara com esses questionamentos em vários momentos, mas no final das contas, a gente é levado novamente a talvez o primeiro ponto de conexão entre as. Quer dizer, com certeza o primeiro ponto de conexão entre 10 anos atrás e o tempo presente da obra. Não o nosso tempo presente, calma lá, né? Que é a Hereges. Basicamente, eles dois vão ser levados para uma missão de guarda de um herege. E quem que tá lá 10 anos depois de tudo isso, quem é que é o cara da Inquisição que é responsável pelo cara? Sim, Novak. Agora mais cabeludo, mais barbudo, um pouquinho mais gordo também. Eu digo, não digo gordo, eu digo ele. Deu pra notar que ele começou a se alimentar um pouco melhor, só isso. Pelo menos parece. E com as mesmas mangas manchadas de sangue, mesma coisa de sempre. E eles vão ter esse momento, eles terão esse momento com o herege e serão levados a questionar novamente outras coisas. E se não houver paraíso? E se tudo isso for uma ilusão? E se não existir nada além? E se a verdade for muito acima disso, muito diferente disso, e na verdade a igreja for quem está bloqueando os seus olhos para que você nunca chegue a ela? E a gente enxerga uma outra questão nesse diálogo final que vai ter muito a ver com algumas vertentes filosóficas de hoje, inclusive, que é a questão de você viver o hoje, né? Viver o momento. E porque ele fala sobre isso e fala que você precisa lidar com a desesperança. Ao invés de você
negar a desesperança e acreditar naquele paraíso perfeito e cobrir os seus olhos para tudo que há de errado no mundo, você precisa abraçar a desesperança. Entender que há algo, que o mundo está todo errado. E que o único jeito de você ser merecedor daquela esperança e daquele paraíso eventual é você atravessar a desesperança e fazer algo a respeito. O que, o que para mim, de certo modo, ele é um caminho meio penitente, mas que faz muito sentido também. Porque na nossa vida a gente passa a apreciar e a enxergar as coisas muito melhor depois de passar por dificuldades. A gente aprende através das dificuldades e não ignorando-as, tá? Então, quando ele desafia-os e leva a um ponto de desequilíbrio em que ele fala que, na verdade, a chave para tudo aquilo está muito mais perto do que eles pensam. Está na montanha que eles estão enxergando. Ali existe uma arca que tem todo o conhecimento que eles precisam para chegar à verdade. E a gente sabe de que arca eles estão falando. E nesse momento Gra toma uma ação e liberta o herege. E a gente vai seguir no próximo episódio, né? No quinto episódio, provavelmente entrando nessa caçada e voltando a mais ou menos onde o terceiro episódio nos tinha deixado. O que eu achei assim um ponto interessantíssimo é que esse herege, esse homem, ele não leva. Ah, claro, eu vou chegar lá. Ele não leva para um ponto de desesperança necessariamente de que não tem nada. Pelo contrário, ele não é um negacionista. Porque seria negacionismo negar a esperança também. Tá? É uma espécie de negacionismo. Na verdade, o que ele fala é que você deve abrir seus olhos para a possibilidade. E que por eles estarem tão focados no além, no paraíso, nas regras dos céus e em coisas tão inalcançáveis e impalpáveis e irreais, eles param de perceber que esse mundo pode ser muito mais belo do que o paraíso. E aí vocês chegam no nome do episódio. Então, a grande verdade é que para mim também trouxe uma reflexão de uma coisa que foi em Skyrim, que era é melhor nascer bom e se manter bom no independente do que tiver pelo caminho, ou nascer mal e se tornar bom superando toda a sua natureza. E eu particularmente eu acredito na questão de nascer mal e se tornar bom como um grande desafio, uma grande dificuldade, uma coisa épica, talvez, sabe? E a grande realidade é que a gente precisa superar a desesperança, enfrentar os desafios, carregar as nossas cruzes, ajudar outras pessoas, ouvir, falar, trocar e expandir conhecimento para que a gente possa mudar tudo isso. Ele ainda cita também que há 2000 anos no tempo da história foi onde nasceu a filosofia moderna após um filósofo ter tido que se envenenar como pena, né? E isso foi uma grande tragédia. E que a religião que domina o mundo nasceu há 1500 anos após um jovem ter sido crucificado, que também foi uma grande tragédia. Então ele comenta sobre como a humanidade é capaz de mudar, evoluir e melhorar sempre que há uma grande tragédia. O nosso crescimento está intrinsecamente ligado às tragédias pelas quais passamos, vivemos e crescemos. Então, o que eu acho que é o recado que a gente enxerga nesse episódio é que esse mundo é belo pra caramba. Esse mundo ele tem milhões de coisas que a gente não entende. Ele tem milhões de coisas que a gente talvez nunca vai entender.
mas isso não impede que elas sejam belas e verdadeiras. E não impede que você possa aproveitá-las todos os dias e superar os seus desafios. Porque cada segundo que a gente passa nessa jornada, cada minuto que a gente passa estudando, aprendendo, crescendo, explorando e evoluindo, vale a pena. Então, meus caros, é isso. Essa foi a review e análise do episódio 4 de Orb. Eu fiz 100 cortes do episódio dessa vez. Eu não sei o que vocês acham disso. Comentem, tá? E, como sempre, muitíssimo obrigado. Beijo no coração. GG. E até logo.